Boa noite, gente. Namastê. Vou pôr o fone, porque se... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês... a Leila falou que está me ouvindo. Todo mundo está ouvindo, gente? Boa noite, Luísa, Valéria, Leila, Renata, Léo, Rodrigo. Gratidão pela presença de vocês. Bom, acho que a gente pode ir iniciando, né? Bom, Om Shanti Om. Sejam todos bem-vindos ao nosso satsang. Hoje surgiu, eu postei, né, a primeira mensagem da manhã, falando sobre quando a gente sentir uma dor, quando estiver sofrendo, que é para a gente entregar para o Supremo, porque quando a gente entrega, é a aceitação. E aí vem a solução, de alguma forma, vem a percepção daquilo que é, da raiz da dor, de onde surge a dor, que geralmente é causada por algum apego, pela sensação de separação. Esse apego não quer dizer apego a uma pessoa, geralmente é apego a uma emoção, a uma crença. Todo o nosso sofrimento é gerado por essas crenças, porque nós acreditamos que a felicidade está fora de nós. Essa sensação de separação causa isso. Nós nos esquecemos que somos plenitude na nossa essência. Durante o nosso processo de manifestação, nós nos esquecemos. E aí vem essa sensação de que nós precisamos buscar fora. E aí dá início a todo esse processo de criação do ego. Já gravei, viu, Regina? Já estou gravando. Obrigada. Então, a gente esquece e cria, gera todo esse processo de criação do ego, de projeção de um ideal, de criação de um personagem. E aí nós vamos acumulando crenças, condicionamentos,
e criando expectativas em cima disso, em cima dessas projeções. E nós acreditamos que é isso que vai nos trazer felicidade. E quando não acontece da forma que nós nos projetamos, aí vem a decepção, vem a dor. Então, nada melhor do que o silêncio, porque a observação no silêncio Aparece lá embaixo. vai fazer com que a gente se perceba, porque a gente perceba de onde vem a dor. Como ela foi gerada. E se não vier essa percepção, o que acontece é que ela pode até passar, porque tudo passa. Mas se não houver a compreensão e o desapego, ela vai retornar de alguma forma, em algum outro tempo, em uma outra circunstância, para que aquilo ali nos cutuque novamente, até que a gente abra mão de vez dessas questões. Mas a gente já pode ir exercendo isso, nos entregando ao Supremo, à presença. Porque nós não temos o controle de nada, na verdade. Nem das nossas projeções, né? Então, a gente entregando para o Supremo, a vida vai trazer a solução de alguma forma. E se a gente estiver em observação e entregue, a gente vai perceber, nós vamos nos perceber. E aí fica mais fácil ainda de se desidentificar. Porque enquanto a gente não identifica, não tem como desidentificar. Então, esse processo de observação, ele leva à percepção, mas é preciso estar aberto para que isso aconteça. Não adianta ficar cheio de conceitos, né, do que é, do que não é, porque senão fica difícil a verdade se manifestar. A verdade se manifesta no vazio, na mente vazia. Na mente cheia de conceitos, fica difícil. Ela vai ficar analisando, julgando, raciocinando, se isso é certo, se não é, se isso sou eu, se não sou eu, não. Vamos esvaziar a mente e ficar entregue. Isso é estar entregue. É abandonar os conceitos. É se abandonar nos braços do amado. Porque é com o amado que a gente tem que se identificar. É com a presença. É a única identificação que a gente. Porque é a única coisa que é real, é a consciência. Então, se a gente ficar focado na consciência, automaticamente o que não é real, aquilo que é ilusão, vai se desfazendo, vai se dissolvendo. A gente vai percebendo e aí aquilo ali vai dissolvendo.
Você para de dar importância para aquilo, porque você sabe que aquilo ali é ilusório. E passa a focar apenas na presença. É um processo, porque o ego, ele é muito enraizado, né? Ele ficou muito cristalizado, porque a gente vai alimentando, vai acreditando as nossas crenças, aquilo ali vai deixando aquilo ali forte, difícil de se dissolver. Por isso eu sempre digo que não se cobrem, apenas se observem. Se observem com a mente aberta, livre, sem cobrança, sem se cobrar, sem ficar ansioso, porque a ansiedade atrapalha. Não se dê um tempo para isso, porque se nós somos eternos, o que é esse tempo aqui agora? Nada. Aceite as coisas como são, aceite o seu próprio processo. Aos poucos as coisas vão se encaixando, os insights vão surgindo. Quando a gente está em silêncio, a gente sente a presença em nós. E isso nos dá a segurança que a gente não tem no dia a dia. Que a gente fica buscando essa segurança. Né? Eu só vou se eu tiver certeza para onde eu estou indo. Aí, quando a gente está em silêncio, nada disso importa, porque a presença nos supre, nos dá essa segurança, essa confiança, que não tem nem explicação, é o que a gente chama de fé. E aí a gente se entrega a essa confiança, porque a gente tem a plena certeza de que tudo está bem, de que tudo está certo, de que tudo é como é. E que na hora certa as coisas vão fluir, vão se revelar. Sei que o conflito é grande. O conflito é grande. Mas à medida que você vai tomando consciência do que é real, da presença, que é você, que é a consciência, o que é real vai predominando mesmo, porque ele é muito mais forte. O real realmente é o que permanece, é o que fica. E o que não é vai se desfazendo, vai perdendo a força. Então, alguém quer colocar alguma coisa? Pode abrir o microfone, se quiser. Quer falar? Então fala, Leila. Pode abrir seu microfone. Pronto, tá aberto. Tudo bem? Tudo bom. Namastê. Tá para me ouvir direitinho ou eu tenho que botar o fone? Não, eu estou te ouvindo, Pé. Tá. Então, eu tenho passado assim, senti falta de estar dialogando aí com vocês, porque
essa oscilação que a gente sente, né, que a gente vai sentindo oscilando entre um estado mais desperto, um estado mais profundo, né, de calma, de paz, e oscila com um estado de tudo de volta, né, de muitos pensamentos, de compulsão, né, de pensamentos e tal. E aí eu tinha sentido essa oscilação de igual para igual um tempo atrás, mas agora eu estou sentindo como se eu estivesse sendo atraída, a mais atraída para essa paz. É como se eu tivesse me sentindo muito confortável ali, e ao contrário de antes acontecia que eu era puxada pelas coisas da vida, assim, pelas emergências que o ego, sei lá o que a gente chama de que a gente dá atenção ao que não deve, né? A gente dá atenção à história, a gente dá atenção ao tempo, a gente dá atenção àquilo tudo que puxa, que me puxava um pouco mais antes, e eu tinha que me esforçar mais para me acalmar, para me centrar, né? Hoje tem acontecido um pouco o contrário. Assim, agora eu estou sentindo que enquanto eu estou, assim, às vezes fazendo, ou mesmo nem pensando assim, natural, eu sinto que eu estou sendo puxada por é um aconchego, assim, eu queria saber, já que você está acompanhando as pessoas nesse processo, se é isso mesmo, porque a gente se sente, parece que aquilo está convidando o tempo inteiro, aí às vezes eu me pego, às vezes fazendo alguma coisa, e me pego na contemplação daquilo ali, aí eu me deixo, pensar, quer saber, vou ficar aqui, eu vou contemplar isso. Porque eu me sinto bem assim e dane-se o resto. Meio assim, sabe? É assim que acontece nesse processo da gente, de repente, se sentir convidada cada vez mais a ficar Aham, presente. isso. Então, Porque, porque nós somos isso, não é verdade? Então, acontece o quê? Você é convidada para estar consigo mesma, porque você sabe que você é paz, né? Que você e a consciência suprema são unos. Então, você sente esse aconchego, que nada mais é do que o amor. Eu gosto de falar a palavra amor, porque o povo fala assim, mas está muito, como é que fala? Comum, né? Que o povo não dá a importância. Mas é porque realmente o amor é tudo, é essa energia, a consciência ela é amor. Então a gente sente esse aconchego, essa proteção, essa segurança de estar assim, né? Então é igual você disse, né? Deixa tudo para lá, porque você sabe que no fundo está tudo certo, que as coisas vão clarear, que as coisas vão desenvolver independente da sua vontade, né? Da sua vontade pessoal, né? Que o que tiver que acontecer, vai acontecer de qualquer forma. Então, para que estressar? E no momento dessa oscilação, nesse momento de mudança, em que eu entro num estado centrado, à vontade comigo mesma, esse estado de amor, e eu fico mais um tempo ali, então essa observação que se torna muito presente, muito forte nesse momento, eu consigo observar também o que é que me tira dali, o momento em que eu saio dali. Tá vendo? E aí eu percebo que o que me tira dali está de uma certa forma, acontecendo exatamente aquilo que vocês falam, que é quando aproxima do abismo, uma coisa assim. Uhum. Você quer largar aquilo parece que está ainda, eu ainda estou nesse processo, então aquilo está grudando ainda.
certo. Só que aí eu nunca senti isso, de me aproximar assim desse abismo, dessa coisa de que, uau, parece que eu vou pular, parece que eu vou me jogar, parece que eu vou largar mesmo, assim, aquilo que me chama, Aham, parece que é realmente uma coisa. Que ganhou parece que é uma coisa separada mesmo, uma coisa que tem uma consistência, tem uma coisa que eu vejo, e antes eu aham, não vi. Antes, aquilo era confundido comigo mesmo, com a minha identidade. uhum. Isso. Aquilo eu não via, né? Então eu estava inconsciente daquilo, mas hoje parece que é uma coisa que eu tenho que, tipo, tirar, assim, né? Larga. Uhum. É Porque uma coisa que tem acontecido. a consciência, ela sabe bem o que que é real e o que não é. Então, à medida que, quando você começa a perceber, vai ficando mais fácil, porque aí você realmente não quer mais aquilo, porque você sabe que aquilo ali é a causa do seu sofrimento. Então, aí você fica mais disposta a abandonar, né? E realmente vai chegando num ponto em que você sente que não tem outra opção, porque você não quer mais aquilo, você sabe que aquilo ali é ilusório, né? E que vai largar. Mas, ao mesmo tempo, dá uma certa, não digo medo, mas uma, assim, o que que vem? O que que está lá no fundo do abismo, nesse vazio, né? Que não é você, né? Que é esse você que você acreditava ser. Porque você vai abandonar uma imagem, né? Uma concepção de uma pessoa que você veio construindo durante todo esse tempo, né? E aos poucos você vê que você não é nada disso, né? Que na verdade você não é nada disso. Então aí você começa a falar assim, não, vou largar tudo isso para trás e depois, como é que vai ser? Quem sou eu, na verdade, né? Mas O é que que isso, eu vou descobrir, né? então, mas isso vai acontecendo gradualmente. Então, ao mesmo tempo que surge esse sentimento, surge esse outro também que você está dizendo, que é o do calor, do aconchego, né, do amparo, né? Então, você sente que realmente é ali, o seu lugar é esse, né? Você é isso, né? Que todo o resto, essa insegurança, esse medo, né, essa aflição, ansiedade, isso não é você. Então, são sentimentos antagônicos, né, que são esse ir e vir, mas vai chegar um momento em que você vai. Você vai e pronto, se entrega de vez. Morre de uma vez. O personagem morre. Mas Morre, aí, né? de vez em quando ele pode até dar sinal de dar uma ressurgida, mas ele é cada vez mais fraco. Até que realmente aí é inteiro, né? Aí é plena, entrega plena. Né? Muita gente fala que isso acontece de repente. O momento em si, ele é de uma vez, mas antes disso teve um processo. Uhum. Porque Eu entendo. senão, né, se fosse tão simples assim, né, o que é que nós estaríamos fazendo aqui, né, nesse embrulho todo, esse embrulho que a gente cria, né? Então, é um processo gradual, é assim mesmo que acontece. Tá tudo certo. Né? Chega um momento em que a gente dá um tchauzinho para o personagem. A mente se E cansa. o personagem, ele tá assim, ele tá decisivo. Ele tá assim, é como se fosse os últimos capítulos da novela, né? É como Isso. se surge com muita força, Uhum. e força ele surge. E aí eu percebo com mais nitidez alguns aspectos disso. Eu tento não conceituar tanto, porque eu sei que, como você falou, se a gente acaba, se a gente conceituar muito, pensar muito, a gente acaba sendo captado exatamente por esse momento e acaba sendo Exatamente. arrastado, né? Isso. Mas ele é forte porque o personagem é um personagem justamente é o desamor, Isso. é a falta de amor. Então esse é o personagem, é a pessoa que não é amada. Aham.
entende? Ela é o ser das sombras mesmo. Uhum. Então, como se fosse assim, a parte de mim que eu um dia acreditei que não era amada, e que tinha que ser escondida, tinha que ficar amordaçada, trancafiada, num lugar como se estivesse em um cativeiro, sabe? Certo. Então, esse personagem, ele tem toda uns aspectos fortes mesmo, de sombra mesmo, e ele surge na realidade, por incrível que pareça. Ele me faz passar por isso. Assim, passar por situações em que eu não posso falar, em que eu não posso me mostrar, em que eu não posso, não me sinto querida. Então ele está surgindo forte como se fosse nessa vida real mesmo, nessa vida aqui, né? Nos Aham. eventos, eu quero dizer, não só aqui. Porque às vezes a pessoa Certo. tem certas coisas aqui, né? Mas Certo. assim, esse personagem, ele surge agora mais forte nos eventos dos acontecimentos mesmo. Isso. Porque está tudo interligado, Leila. Né? Na verdade, nós estamos interligados com tudo que existe, né? O acontecer acontece dentro e fora de nós, tudo em sincronia, né? O universo, ele é perfeito, ele providencia para que você viva aquele momento interno de acordo com o que acontece externamente também, né? Então, tudo funciona mesmo como uma grande peça de teatro, né? Onde todo o roteiro já está ali praticamente escrito. Né? A gente não gosta de pensar isso, porque a maioria das pessoas gosta de entender que tem o controle. Mas, na verdade, não. Né? A gente tem vamos dizer assim, não é o controle, a gente tem um meio livre-arbítrio, porque essa grande peça ela é providenciada pelo Supremo. Né? Nós participamos, nós somos co-criadores, co-participantes, nós estamos ali vivenciando essa peça de teatro, né? E tudo que acontece, acontece dentro e fora, sincronizadamente. Uhum. Só para finalizar, Hum, você, assim, eu queria te perguntar, certo. você, claro que isso que você falou do controle, do que a gente não faz, né? Na verdade, esses processos acontecem, não é a gente que determina exatamente, mas assim, me dedicar a, por exemplo, esses momentos quando vem de contemplação, eu ter mais, não falaria esforço, mas assim, eu não sei, às vezes dá vontade de fugir bastante Ah, desse teatro, e aí, aham. assim, como que a gente faz, né? Você Se a fala gente para. faz mais meditação, Você vai sentir dentro de você, né? Não se cobre. Eu acho que tudo é essa questão do não esforço. Não é o esforço que existe é o esforço de você se render, de você ir se entregando, de você ir se desapegando. Esse é que é o esforço maior, porque é um esforço psicológico, mas ele mexe até com o corpo físico também, né? Isso, as pessoas não tem esforço. Bom, vamos viver, gente. Não vamos colocar as coisas práticas, né, na vida. Não vamos ficar só no abstrato, não. Né? Tudo demanda um certo esforço mesmo, porque nós estamos aqui nesse plano. Esse plano ele é denso, né? A gente querendo ou não, é um plano denso, né? Então, isso, sinta o seu coração está pedindo. Agora, o que existe de mais importante para a gente, como ser humano, é o despertar, porque é isso que nos liberta do sofrimento. Então, aí você sente com seu coração sem cobrança, mas foca nisso, assim, de entender isso.
Que se você consegue se entender, consegue se libertar, todo o mais se resolve também. Tudo fica mais leve. Então, se você se dedica a esse trabalho, né, de revelação de si mesma, de reconhecimento de si, tudo o mais vai ficar mais leve. Então, depende exclusivamente de você, do seu interno, do seu coração, da sua determinação, da sua vontade, né? Porque isso o Supremo não vai resolver para você, né? Ele vai estar aberto, ele vai te oferecer a graça, a bênção para você se abrir para ele, né? Mas o seu Dharma é florescer. Tá, muito obrigada, tá? Eu até, a respeito do foco, né? Você postou uma coisa sobre o foco. E era Isso. exatamente... Aliás, por incrível que pareça, tudo que a gente está buscando na hora aparece ali, né? Você posta, ou é você, ou é um outro amigo, né? O Gustavo, Otávio, né? O Otávio Satori, ou outro, né? E a gente vai encontrando algumas respostas, mesmo sem perguntar diretamente, assim, né? Claro, é isso, é a sincronia, né? O universo, ele providencia, né? Ele intui para aquele que está ali aberto para ele, aquilo que ele deve falar, né? Ali naquele momento, deve escrever. E quem está trabalhando com a intuição, ele está aberto para o universo. Então, o universo atua através dele. Né? E aí ele oferece para as pessoas, né? Porque, na verdade, não sou eu, não é o fulano nem o Beltrano, é o universo atuando. Isso chega na hora bem certa mesmo. Então tá, muito obrigada, tá? Vou fechar aqui. Nada. Namastê. Léo, às vezes acontece uma irritação muito grande, onde o estado de paz e alegria é atacado pela porta dos fundos. É possível que o ego se incomode com ele mesmo? Pode. O ego pode fazer criar várias faces dele mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que você já está, né, conseguindo se desvencilhar, né, ao mesmo tempo vem o ego querendo sobreviver, né? Mas quem está feliz, na verdade, não é o ego, Léo. Quem está conseguindo se desvencilhar é a própria consciência que teve obscurecida, né? O ego vai tentar permanecer obscurecendo a consciência. E aí ele vai estar sempre voltando enquanto você não dissolvê-lo, enquanto você não abrir mão. Mas, ô Mário, Fala. eu queria te perguntar o seguinte. Hum. Essa irritação, ela é do ego, né? É do ego. A irritação é do ego. É do ego. Isso. Agora, o que às vezes eu sinto é assim. Aí eu não sei se é confusão minha, mas eu sinto que às vezes meu próprio ego já não quer mais a própria chateação dele, entendeu? Assim, é como assim, você tá num estado, eu tenho estado assim, muito tranquilo e tal, mas às vezes ele mesmo vem e cria uma situação assim, muito. Você dá uma bobeada, ele cria ou uma falação, ou uma exigência, né? Tipo, ele começa a falar no seu ouvido, igual um capetinha mesmo, né? Pô, por que faz isso? Por que você não corre atrás disso? Aí, na mesma hora, eu falo assim, pô, que saco, né? De novo, cara, de novo você vem com a mesma coisa, a mesma história, muda a história, mas do mesmo jeito, assim, né? Por que tá tão assim pela porta dos fundos agora? Mas é o processo, Léo. É só você não dar corda para ele. Você não está observando? Você já não está percebendo que é ele? Se você percebe que é ele, solta ele. Desapega.
né? Desidentifica, mas não, esse cara eu não quero mais, eu não sou mais isso, isso aí não sou eu. Mas isso está me gerando, às vezes, irritação, assim, muito grande. Aí eu fico pensando, Uhum. será que eu estou criando um outro personagem que está irritado com ele Não, mesmo? não. Isso é porque você percebeu que você não é isso, né? E você fica Ah, bom. irritado em vez de aceitá-lo, né? Você não está criando, é só um processo mesmo, né? Uhum. Você não está criando outro personagem, é apenas esse processo. Você percebeu que é o ego, né? E está irritado porque ele está aparecendo novamente. É. Aí você então abre mão dele. Não, eu faço isso, aí na boa. Ah, ele Daí a pouco, quando eu aparece. me pego, ele já está falando na minha cabeça de novo, entendeu? Eu fico assim, pô, mas que saco, cara. Eu já sei que a questão, assim, Aham, é como se eu já não estivesse mais aturando, me aturando mais, entendeu? Assim, com essa entendi. falação. Mas isso é normal, é natural. A gente ficar com raiva disso é natural, porque você quer se desvencilhar daquilo. Porque eu não Você- senti isso, não, entendeu? Entendi. Mas isso é um ótimo sinal, Então, Léo. Porque já pensou, é um ótimo sinal. Porque a raiva, ela faz a gente tomar atitude, não é verdade? Então, você vai se desvencilhar dele de uma vez. Não é assim? Quando algo está te irritando, por exemplo, num relacionamento que não está dando certo, uhum. né? Enquanto as coisas estão bem, assim, tudo bem, né? Você vai levando, vai empurrando com a barriga, tá vendo que não está bem, mas vai levando. Mas aí chega uma hora que você tem uma decepção muito grande, aí você fica com raiva. Não é É. a raiva que faz você tomar atitude? Então, separa desse cara aí, ó. Pronto. Dá um É. fim nisso. A Outro dia raiva. Ah, eu estava conversando com um cliente que estava em depressão, e ele já saiu da depressão, mas ele usa a depressão para se sentir querido, olhado, né, amado e tal. certo. E eu estava passando por um processo, naquele momento, com essa irritação, eu quase voei no pescoço dele. Pois é. E Então. aí eu acabei falando coisas com ele, assim, do que eu estava vivendo internamente, né? Aham. Deu uma assustada, sabe? Mas aí eu assustei também, porque eu falei, mas eu Ah, estava falando de mim, mas estava falando dele também, porque é a mesma coisa. é a mesma coisa. O outro é você. Mas uma irritação assim, sabe? Eu senti a fumaça saindo na minha cabeça. Virgem Santa. E Pois aí, é. depois que saiu da sessão, eu fiquei tão abalado com o negócio que eu fui na farmácia medir, minha pressão tinha subido. Você Não, vê. sério mesmo. Olha o que, né? Depois voltou ao normal, entendeu? Entendi. Então, parece que tá, assim, tipo explosões assim, de Entendi. irritação, sabe? Entendi. Mas isso é normal, é natural. É natural, Porque né? é natural, porque você está se percebendo. E isso está te dando, quer dizer, vem aquele sentimento, mas como que pode esse negócio estar voltando de novo? Igual você falou, né? Ou então você percebe assim, gente, mas eu criei isso. Como que eu É. pude ser tão iludido, né? Tão idiota de criar uma coisa dessa? Aí você fica com raiva de si mesmo, né? Raiva dessa coisa que você criou. E aí É. isso te dá a atitude para você se desvencilhar daquilo, né? Então, é natural. É Até que porque você aceite completamente, entendeu? Até vai chegar um momento que você vai aceitar e não vai se identificar mais. Ele vai perder totalmente a força. E aí não é, vai aparecer. eu pensei hoje, assim, por isso que eu coloquei lá escrevi, né, para a gente falar a respeito disso, Certo. porque eu comecei a sentir que, assim, é como se eu, né, tivesse, assim, eu não sei se eu falo ele ou falo eu, mas Ah, ele, eu, tudo né, bem. É. tivesse simplesmente mudando assim, ele está usando uma outra estratégia agora, nesse momento,
para criar um certo caos, assim. Seria isso também, né? Você fala dar uma pausa, né, nessa desconstrução? É isso que você está falando? Não, estou falando assim, esse momento é o ego criando uma outra estratégia de assim. Não, não. Não? É só mesmo essa conclusão. É você entender que é ele e que ele está voltando de novo. Que você pensa que você já deu um tchau para ele e novamente ele está aparecendo, né? Mas ele vai aparecer até ele ficar totalmente fraco e se dissolver. Enquanto não houver uma aceitação e uma não identificação, ele volta e meia vai aparecer, né? Então, isso aí não é estar criando estratégia, não. Realmente é um processo mesmo. É o processo de reconhecimento. Você reconhece o ego, né? E isso te causa uma decepção, né? De você estar percebendo, né? E ainda não ter desconstruído isso, ainda não ter se desidentificado. Então, dá essa reação. É uma reação. É isso mesmo, é decepção, então. Mas Isso. a decepção é do próprio ego, não é? Sim, mas não precisa ficar tentando entender o que é. Você entende que aquilo não é você, né? E que você não quer mais aquilo. Você não é aquilo, você não quer mais aquilo. Basta você saber isso. E se desidentificar. Senão você começa a ter esse processo mental de ficar analisando, de ficar julgando. Não. Percebeu que aquilo ali é o ego, que aquilo não é você, vai se desapegando, se desidentificando. Porque às vezes você não tem nem que entender muito, basta você identificar, primeiro reconhecer e depois desidentificar. Entendeu? Porque muitas coisas que a gente cria é condicionamento externo. Né? Você cria porque foi condicionado externamente a criar. Então, não tem muita causa, às vezes, interna. Né? É um padrão coletivo que você assimilou, né? E que você foi andando atrás, que você criou dentro daquele padrão coletivo, um arquétipo coletivo. Né? Então, não tem muito que entender isso. Né? Basta você entender que não é você. Não é você, você aceita, entende que aquilo ali fez parte do seu processo de vida, né? Que você criou por defesa, por ingenuidade, não importa, mas aquilo não é você e você não quer mais, e pronto. Não dá mais força. Focar na presença, entendeu? O macete, a dica, é manter o foco na presença. Mantenha o foco no que é real, naquilo que você é. Porque você mantendo o foco no que você é, o que você não é, vai se dissolver, vai se desintegrar. Então, esse processo de irritação, ele acontece com todo mundo, então, né? Assim, pelo menos com todo mundo, eu não sei. Comigo aconteceu, né? Comigo aconteceu. E pelo que eu vejo das pessoas, né? Das conversas, dos atendimentos e tudo, então eu vejo que isso faz parte do processo. Né? Porque não é uma característica da minha pessoa isso, entendeu? Mas ultimamente tenho. Então, é o processo de reconhecimento. É uma decepção e uma irritação. Que faz parte. Isso. A decepção ficou bem mais claro agora. Mas isso tudo faz parte e é só entender e não se colocar um tempo igual você colocou. Quer saber quando é que a mente vai cansar? Não sei. Tudo depende de você, depende das circunstâncias, depende do karma, depende de várias coisas. Então, não preocupa com isso. Fica só em observação, receptivo, né? Aberto, com a mente livre, que aí as coisas vão se encaixando. Quanto mais vazio a gente vai ficando, mais rápido o processo vai acontecer. Porque aí você não tem que lidar com tantos conceitos mais. Então, começa a se desfazer dos conceitos, das crenças, porque aí vai ficando mais rápido, o processo fica mais rápido. Mas não coloca um tempo. Né? Vive o agora ali, é o agora que importa.
né? É um processo muito rico, né? Que a gente começa a se observar, a gente vê como que o processo é maravilhoso, né? Como que a gente é criativo, né? O ser humano é criativo demais. Olha o tanto de coisa que ele cria, gente. Puxa vida! É uma criatividade, uma loucura isso. Né? Mas se a gente é capaz de criar, a gente é capaz de desconstruir também, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. É ver que todo mundo tem capacidade, não tem ninguém melhor nem pior de nada, todo mundo tem capacidade. Então, confiar na sua capacidade interna, no Supremo, que está por trás de tudo, e vamos em frente. Né? É. Não ficar tão preocupado com o que possa vir pela frente, né? Viver sempre o agora. Né? Porque Não estou preocupado com o que vai vir à frente, não. É só a irritação é que me preocupou. você achou que era mais uma face do ego, né, Léo? Se fosse alguma coisa assim, ele está criando uma estratégia, ele está criando um ego Entendi. bravo agora, entendeu? Entendi. Uma coisa assim. Mas é decepção mesmo. Aí quando você falou decepção, essa Encaixou, coisa né? aí bateu aqui. Uhum. Encaixou assim, no Entendi. lugar, entendeu? É isso aí. Aí não entendi melhor. Eu não Aham. estava achando essa compreensão. Entendi. Pois é. É isso. É um entendimento, vai acontecendo, né? E o mais importante é buscar o silêncio, né? Não ficar aqui, ó, na mente, né? Uhum. Ir fazendo essa entrega interna para que as coisas vão se esclarecendo, com certeza. E aí o alívio vai aumentando, em vez de decepção, vai acontecendo o alívio, porque a gente vai se desfazendo daquilo que traz peso, que traz amargura, angústia, né? E aí vai trazendo um alívio, você vai percebendo assim, nossa, graças a Deus eu estou me livrando disso, né? Você abre mão, né, daquilo que você acreditava que era real e que, na verdade, era ilusório. Então, quando a gente abre mão, vem aquela sensação de alívio, né? É uma sensação muito boa. E vai aumentando ainda mais a sua confiança. Cada vez que você tem um insight e um encaixe, tipo esse que você teve, que encaixou, você entendeu, as coisas vão ficando mais leves, mais claras, né? Vai ficando mais fácil, né? Dá uma esvaziada, assim, parece, né? Abre um espaço, né? Isso, abre um espaço. Exatamente. E o espaço vai ficando cada vez maior, você vai ficando cada vez mais vazio. Até que o vazio do universo te preenche, né? E aí fica tudo mais fácil, né? Fica tudo... Aí pronto, aí não tem mais problema, né? Mesmo que venha alguma dificuldade externa, porque o acontecer continua, né? As circunstâncias continuam, a sua percepção já é outra, né? Então, você já não vai se deixar envolver mentalmente nem emocionalmente. Uhum. Né? Aí vai ficando mais fácil de lidar com as circunstâncias. Porque tem uma coisa que as pessoas... eu, às vezes, fico falando né, que é tudo lindo e depois, mas só que o corpo, ele é suscetível ao tempo, não é verdade? E ao karma passado. Mesmo que a gente resolva o karma
mentalmente, psicologicamente, na entrega, o corpo continua recebendo a influência kármica, sabia? Mas aí, como a gente já está resolvido internamente, aí a gente já passa por aquilo de uma outra forma. Às vezes as pessoas pensam, mas, por exemplo, Ramana Maharishi, ele teve câncer, né? Outros mestres adoeceram. Mas por quê? Por isso. Isso é o karma pretérito, né? Que o corpo ainda está sujeito a passar. Só que ele passa só com o corpo. Ele não passa mentalmente nem psicologicamente, ele não passa emocionalmente por aquilo, porque ele aceita. Ele vivencia. Ele não quis tratar, né, Mária? Oi? Ele não quis tratar nem ele, nem o Krishnamurti, né? Pois é. Eles Por quê? aceitaram isso como uma coisa natural, né? Isso. É, Da personagem dentro do tempo, né? isso. Não importava para eles, né, Isso. essa preocupação que não Porque existia. o corpo físico, a densidade, ele está sujeito a isso, né? A gente vai continuar envelhecendo, né? Mesmo desperto, continua a envelhecer, né? E também adoece, né? Então está sujeito ao karma e também a questões da que a gente chama de desígnios divinos, né? A gente passa por aquilo por aprendizado, né? Então, a pessoa desperta vai passar por aquilo, mas não vai se envolver com aquilo de uma forma de que uma pessoa não desperta. O corpo vai passar por aquilo, ela vai continuar observando, mas com aceitação, né? Não vai rejeitar aquilo de uma forma, não vai ter medo, não vai ter insegurança nem nada, vai vivenciar aquilo, né? Então, a minha irritação tem um pouco de falta de aceitação, né? Tem. A partir Tá do momento vendo? que você aceitar, você não fica mais irritado. Então, na verdade, a minha irritação pode ser uma resistência, né? É uma resistência, né? É uma resistência ainda, né? Mas faz parte do processo, é isso que você tem que entender. Né? Não se cobrar, observar essa irritação, né? E entender que isso faz parte do processo e não se identificar mais, nem com a irritação e nem com a causa da irritação. Com nenhum Eu dos dois. estava me identificando com a irritação. Pois é. Eu estava identificando com a irritação. Então, eu entendo isso. Uhum. Entendo isso. Aí já começa a analisar, a julgar, né? Aí começa a ficar mais irritada ainda, porque ainda não entendeu. Né? Então, quer dizer, aceitar, entender que isso faz parte do processo. Né? Entende isso e aceita, observa a irritação, mas sem julgar. Entende? Não sou eu mesmo, não sou nem a irritação e nem a causa da irritação. Nenhum dos dois. Se você está irritado, é a questão da decepção, né? Ou por outro motivo que seja, não importa. Mas não é você. Você não é nem a irritação, nem a causa dela. Decepção é um julgamento que eu estava fazendo da irritação, né? Isso. Porque você também criou uma expectativa em cima daquilo que você achou que estava resolvido, né? Com certeza. Não, estava resolvido, né? Aí, na hora que surgiu novamente, pronto, veio a decepção. Eu não aceitei. Isso. Exatamente. Agora ficou bem claro isso aí, né? Ficou bem isso claro. aí. Não se cobre, não se cobre, não se cobre. Né? Observe sem cobrança, sem julgamento, sem culpa. Mas tenta ficar vazio mesmo, isso entrega, né? Entrega. Porque as coisas são assim mesmo, né? Nós criamos esse personagem e ele é difícil de ser percebido às vezes, porque na maioria das vezes ainda é inconsciente, né? Então, a partir do momento que você começa a percebê-lo, então isso já é uma bênção.
né? Já é uma bênção muito grande a gente perceber o ego, porque para a maioria ele é totalmente inconsciente ainda. As pessoas agem, né, através dele, né, em prol do ego, mas sem saber. São todas manipuladas por ele, por esse ego, por ele, pelo personagem. Então, quando você começa a perceber, isso já é uma bênção, já é a graça atuando. Né? Você já está percebendo quem você é. Uma coisa descobre a outra, entendeu? Quando a gente observa o ego, quando a gente vê o ego, a gente vê a presença. E quando a gente está em contato com a presença, a gente percebe o ego. As coisas vão acontecendo simultaneamente. Eu já até citei aqui, né, o filme do Pequeno Buda, que eu acho incrível, legal, a hora que ele, antes dele se iluminar, quando ele percebe a sombra, né, o ego, né, o ego se manifesta e aí ele vê e ele vê que é ele mesmo, né, que é ele que criou. Então, na hora que ele percebe, que ele aceita, que ele, vamos dizer que perdoa, né, se perdoa de ter construído aquilo, aí o ego se dissolve. Então, é uma imagem no filme que é interessante da pessoa ver para perceber como que funciona isso. Né? É você se vendo, você vendo a sombra, aceitando a sombra, e não se identificando mais, vendo que aquilo ali te perturbou, criou desarmonia internamente, mas que foi criado por você mesmo. Então, abre mão daquilo, né? Então, quando a gente abre mão, pronto, aí parece que perde a força total e dissolve. É a aceitação, né? Isso é a aceitação. A Leila, eu não li aqui, deixa eu ler. Quanto mais próximos vamos chegando, mais veloz parece, porque se conteúdos vão indo embora, se torna mais vazio esse campo de atuação, exatamente. É como um vórtice de um ralo que a gente a água vai acelerando à medida que chega no final. Isso, não entendi. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Quando a pia está cheia, a gente ainda não percebe ainda, né? Quando ela vai chegando no final, é que a sucção, né, começa a ser maior, né? É isso mesmo. Quanto mais vazio a gente vai ficando, mais evidente a presença vai ficando também, né? E aí a gente também, esse processo de desidentificação também vai acontecendo. Tudo acontece simultaneamente. E aí vai acontecendo esse alívio que eu falo, né? Talvez não seja a palavra correta, mas foi o que eu senti quando aconteceu de vir tudo assim, né, de uma vez. Então, foi um alívio muito grande. Ao mesmo tempo, veio um choro muito forte de compreender que não era eu aquilo, né, que aquilo que eu tinha criado, né, e, e o momento da entrega é um momento de alívio, porque você acaba a luta, né, não existe mais luta, não existe mais conflito, né, então é uma sensação muito boa, prazerosa, de alívio, de plenitude, né? E você entende que tudo é a unidade, que para que lutar? Não existe luta, a luta nunca existiu, a luta toda estava dentro da minha cabeça, né? Então é um alívio muito grande.
É. É bom, né, Léo? É. É isso aí. Não vamos fingir que o negócio é simples, né, gente? Não é simples. Né? Não é simples, né? Porque às vezes a gente até escuta, né? Ah, tá tudo pronto, tá tudo certo, tudo é. Não, tudo é, realmente. Mas até que a gente consiga se desvencilhar desse tal do ego, É. né? Mas o mais importante é a gente tomar consciência dele. É tomar consciência da presença e dele. Tendo isso, as coisas vão acontecer assim. Vão acontecendo, vão acontecendo. É um processo muito lindo. Agora eu entendo quando você fala que existe ainda, precisa algum esforço. Isso. Uhum. Eu achava que a consciência, a partir do momento que ela se mostra, ela Uhum. mesmo ia, ela mesmo ia destruindo essa ilusão, entendeu? Aos poucos e tal. Mas eu estou vendo que existe É. sei lá, existe um É, desejo que não é um desejo, é uma coisa, eu não sei explicar assim. no fundo, é a consciência que providencia tudo, Léo, né? Porque até É. o ego vem da mente que vem da consciência, não é verdade? Uhum. Então, no fundo, tudo é É. a consciência. É a consciência que Uhum. providencia, que nos impulsiona a chegar nesse processo, né? Tudo faz parte da consciência. É a consciência que gera tudo isso, né? Mas vamos dizer que a individualidade, vamos dizer assim, o Atman individual de cada um tem uma coparticipação nisso. Porque se não fosse assim, todo mundo despertaria ao mesmo tempo, ninguém nem precisava estar aqui, ninguém já estava todo mundo prontinho, mas não é assim, não é verdade? Então, É. existe realmente uma coparticipação nossa, mas é a graça atuando através de nós. Aí é que chega que existe uma individualidade que não é uma individualidade egóica, tá? É uma individualidade átmica, né, búdica, que cada um de nós tem o seu próprio processo, as suas próprias peculiaridades. E aí vai depender dessa peculiaridade de cada um. Então, É. realmente tem um pouquinho da nossa vontade, da vontade aí individual, É. que vem Eu lá do senti isso fundo. nessa irritação que veio, eu percebi isso. Eu falei assim, está faltando, pode ser que está faltando 1%, 99%, mas 1% eu tenho que, a irritação está vindo para eu superá-la, Uhum. para eu, né? É, Então, é nesse sentido que eu vi que eu quero voltar para esse lugar, eu quero estar, eu já estou nesse lugar, mas eu acho que ainda não estou, né? Mas eu quero não, desfazer essa ilusão, né? isso, Eu quero que exatamente. essa ilusão, assim, eu percebo que essa ilusão, uma hora ela vai, É, sei lá, porque ela já vai, está perdendo a força, ela já está perdendo a é, força, porque na hora que você identifica, ela já começa a perder força, porque você não quer aquilo, a sua consciência não quer. Então, aquilo ali, na hora que é reconhecido, que é percebido, já começa a perder força. Então, vai chegar um momento que realmente vai se desfazer, é, né? Vai perdendo a força até que se desfaz. Mas é um processo. Não acontece assim, puf, da noite por dia.
Ninguém sai do jardim de infância e vai para a faculdade no mesmo dia. Tem um processo de amadurecimento. Você vê que é tão engraçado que, por exemplo, os mestres, né? Vou citar Nisargadatta, ele fala assim, não, só vem chegar aqui quem já tiver maduro. O que você entende por maduro? É quem ainda não tinha amadurecido e que amadureceu. E depois diz que está tudo pronto. Que basta fazer assim. Não é assim, gente. É um processo. É um processo. Ele mesmo demorou 3 anos, que ele falou, né? Eu acho que é 3 anos que ele demorou, que ele ficou com o mestre dele. Então, não foi também assim, Pluf. Mesmo que tenha sido rápido, porque o dele, se foi 3 anos, foi rapidíssimo. Porque o meu, põe tempo nisso. Quer dizer, então, não acontece assim, gente. Não existe isso. Não tem. Mesmo que a pessoa venha de outras vidas, porque acontece. A pessoa já vem de outras vidas já trabalhada, claro, né? Ela já vem com... Mesmo assim. Chega aqui, mesmo os avatares que eles falam, né? Quando ele encarna no corpo de dor também. O que vai ajudá-lo é que ele já trabalhou isso, então ele já tem aquilo mais evidenciado. Ele já não está tão envolvido pela densidade. A conexão dele com a consciência já é maior, né? Então, na hora, quando você está nesse corpo aqui, com essa mente, mesmo que a consciência esteja limpinha, pura, imutável, eterna, maravilhosa, até que você se desvencilha de tudo, é um processo. Eu quero te perguntar. Tá, pode falar. Você precisou, ou você acha que é imprescindível, ou você acha que não é imprescindível ter um mestre ou uma pessoa por perto? Porque eu estou te perguntando isso porque, no meu caso, eu que me oriento, porque eu não meditava, não fazia nada, mas aconteceu essa graça, né, que alguns chamam de Kensho, né, que é mesmo parecido com Satori, né? Satori é aquele momento, aquele insight, né, aquele momento certo. Uhum. contato, né, com a consciência. Certo. E eu tive esse contato, que alguns chamam de Satori, né? Isso. Mas que Satori é uma iluminação duradoura, né? E essa é o caso que quando nos acontece assim, você sai, o ego se afasta, né? Totalmente. E a gente tem uma visão, pelo menos tem uma amostra, uma pequena experiência do que é essa iluminação. Certo. Então, eu tive isso 2 vezes na minha vida, quase 15 anos atrás e uma agora há pouco tempo. Uhum. E aí, a partir disso, é que eu venho buscando em leituras e tal, mas eu não tenho ninguém perto de mim até. Tem um templo budista por aqui que eu fiquei sabendo esses dias, mas que não atende. Acho que são tão poucas pessoas, né? Porque eu moro no interior do estado do Rio. Certo. E no Rio bom, eu não sei como é aí com vocês, né? Mas assim, aqui eu não vejo ninguém se reunindo para isso, é mais para ir para a igreja evangélica, ou mais essa coisa do cristianismo, ou de outras religiões, mas assim, fala sobre meditação, ou que... Aí eu queria te perguntar o seguinte, você acha que o contato, eu tenho visto isso, o contato com um guru, ou um contato com alguém que já, por exemplo, até com você mesmo, assim, tem um contato pessoalmente, Uhum. o contato com a presença da outra presença. Certo. E, né, isso puxa a pessoa em um estado mais... Não é imprescindível, certo? Porque todos nós temos o nosso mestre interno, temos Satguru, né? Temos nosso coração, né? Mas se você estiver próximo de uma pessoa
realizada, realmente aquilo ali pode acelerar o seu processo. Mas não é imprescindível, certo? Você não tem que ficar amarrado a ninguém, entendeu? Mas, às vezes, se você estiver próximo a uma pessoa realizada, realmente aquilo ali pode, não é, vai te cutucar mais, entendeu? Porque o mestre nada mais é do que você mesmo. Então, ele é o seu espelho. Então, ele vai te mostrar, vai te apontar aquilo que você precisa ver. Coisa que, às vezes, você fazendo um processo sozinha, talvez fosse demorar mais, entendeu? Uhum. É isso. Porque o Prem falando que quando ele encontrou com o Osho pessoalmente, que aconteceu aquilo, de repente, aquilo tudo aconteceu para ele no momento em que ele esteve com o Osho. Certo. E aí eu fico até pensando, né, que às vezes a gente quer um caminho mais rápido, né, mas a gente sabe que também não é assim que acontecem as coisas. Mas também, às vezes, eu acho que eu fico um pouco isolada e as pessoas ao meu redor nunca entendem nada disso, que é Certo. difícil a comunicação, sabe? Uhum. Entendo. Mas é só isso que eu queria saber, se era imprescindível, assim. Não, imprescindível não é, porque todo mundo tem é consciência, todo mundo é presença. Se a pessoa estiver dentro de uma gruta, lá na Conchinchina, e ela tivesse contato interno, ela vai ter contato com a presença, ela vai despertar. Porque toda a verdade está dentro dela. Né? Agora, o guru, ou o mestre, ele pode te ajudar, porque ele, como ele já está realizado, quando você tem contato com essa presença ali pura, né, vamos dizer, né, porque nem todo mestre ainda tem, alguns ainda tem ego e tudo, e isso nem é importante, porque o importante é o que ele expressa, a verdade que ele expressa. Então, aquilo ali pode te acelerar seu processo, né? Se você estiver aberta, aí as coisas podem realmente se acelerar. Você não ficar analisando o mestre, o guru, né? Isso aqui é ego, aquilo ali não. Né? Aí você pode aproveitar bem. Tá bom, obrigada. Nada. E tem a questão também, aquilo que nós falamos antes, do que o universo providencia, né? Você vai encontrar com as pessoas que são importantes para o seu processo de despertar, né? As pessoas afins, né? Que vão te ajudar, porque se somos todos um, nós vamos estar nos encontrando para que nós nos complementemos de alguma forma. E uns vão puxando os outros, né? Por isso que estar em grupo é interessante, fortalece, né? É a mesma coisa de você estar em contato com um mestre, né? Porque o seu amigo é um mestre para você também. Qualquer pessoa que surgir na sua vida é um mestre, né? Agora, se você começa a perceber aquela pessoa como mestre, não importa quem seja, você se abrir para isso, olha que riqueza que é. Porque todo mundo aponta alguma coisa para a gente. Não é verdade? Ô Maria, a gente começa a ver isso em todo lugar, né? Isso. Todo mundo é mestre, né? De nós mesmos, né? É o filho, né? Você vê isso no animal, na criança, né? Isso. Outro dia eu vi isso num vendedor de coco. Essa me contou. Pois é, então. Né? Sabe o que eu acho que acontece? Essa questão do mestre, de ter um mestre ou não ter mestre, está muito ligada ao orgulho interno. As pessoas, elas não querem se entregar para uma outra pessoa. Porque é cultural isso, você fazer, não, só pode adorar a Deus. Né? Porque na cultura oriental é normal você admirar um mestre, porque você sabe que aquilo ali é a presença, não é o ego da pessoa. Então, a pessoa
vai seguir, mas é a presença, ele não vai seguir o ego da pessoa, ele está seguindo o conteúdo, a mensagem que está passando, né? Agora, aqui no Ocidente, não. Quando nós temos uma outra cultura, então isso é muito cultural. Ah, vou seguir o mestre ou não vou? Não, não posso seguir o mestre, não preciso de mestre. Porque tem essa cultura de achar que só pode adorar a Deus, que se você está seguindo alguém, você está adorando aquela pessoa, não é nada disso, gente. Guru é um professor. O nome guru é aquele que te liberta da escuridão, né? É o que te liberta da ignorância. Quer dizer, é um professor, gente. Não é Deus, não. Aliás, todos nós somos Deus, somos Ele, mas não nesse conceito, né? Nesse conceito. Então, isso é cultural. Isso é cultural. E eu entendo isso, mas não vejo nada demais também. Seguir ou não seguir é uma questão interna. Se a pessoa não quer, não queira, não precisa também, porque é aquilo que eu disse. Não é imprescindível. A pessoa, ela já tem o mestre dela interno. Agora, a presença pode ajudar, pode acelerar o processo. Se a pessoa se abrir para isso. Se não ficar julgando. Não ficar julgando, analisando. Ou então, às vezes, pode até atrapalhar, né? Aí é o tal negócio. Cada um com seu karma, com suas questões internas. Ninguém encontra com ninguém por acaso, né? Você encontra com aquelas pessoas que estão determinadas ali para você encontrar com elas. Isso é muito legal, né? É. Você sabe que todo encontro tem sempre alguma coisa para ser recebida, né? É. Tudo. Sendo bom ou ruim, tem sempre algo que está... Tudo aponta para dentro. Tudo que acontece fora aponta para dentro. Tudo na existência aponta para dentro. Porque tudo somos nós. Qualquer coisa que te incomoda, ou então que você contempla, tudo aponta para dentro de nós. Tudo. Agora, Mari, tem uma coisa que eu acho que é muito legal, porque, pelo menos assim, eu sinto isso. Depois que eu percebi isso, eu nunca mais perdi. É como se uma bússola tivesse na minha cabeça. E assim, mesmo que eu esteja na confusão, alguma coisa fala assim, é ali, ó, é ali, né? Tá tipo assim, É. Mas o lugar já foi percebido, você sabe onde ele está. Então, por mais que você esteja confuso ou com raiva, igual eu fiquei, qualquer coisa, você é puxado para aquele lugar que você teve a primeira vez que você, né? Isso, Você nunca mais exatamente. né? É muito doido isso, né? Porque é assim. sabe que a libertação está ali, né? Exatamente. Porque é você. Aquilo é que é real, aquilo é que é você. Então, você pode até sair fora um pouco, mas daqui a pouco você volta. Você sabe que é ali, você volta para o centro, né? O mundo magnético te puxa para fora, você volta para dentro. Até que essa percepção não vai sair mais, esse foco não vai se afastar mais. Essa é uma das diferenças entre uma pessoa desperta e a outra que não é. A pessoa desperta não perde o foco. O foco está sempre ali em evidência, sempre ali. Por qualquer coisa que aconteça, ela não perde o foco. Ela está sempre com a verdade, ela está sempre com a presença. Que delícia, né? Independente. É uma paz, né? É uma paz. É uma paz. A delícia é a paz, é a felicidade. Essa é a felicidade verdadeira. É você não se abalar com as coisas externas. Você observa, aceita, compreende, aproveita o que tiver de aproveitar e abre mão daquilo que não... O que foi, vem. O que foi, vai. É assim. E isso é totalmente diferente de tudo que eu já vi.
É? Para Pois mim é. foi como se eu tivesse encontrado uma coisa que eu estivesse procurando já há muito, muito tempo, entendeu? Ah, mas isso estava mesmo, né? Porque desde que a gente existe, que a gente está buscando isso. Aí na hora que eu Enquanto a gente não encontra, a gente não sossega, é, não é? É. é isso mesmo, Enquanto a gente não encontra, a gente não sossega. é. É um impulso interno que faz a gente E, e ir tem atrás. gente que, e tem gente que fala para a gente sossegar. Tem gente que fala, não, isso é uma perda de tempo, porque você está. Nada disso existe, isso aí é uma coisa da sua cabeça. Aham, é, aham. Aham, é. Nada existe. Existe, esse pessoal eu conheço. Mas tudo bem, deixa eles, né? Mas qual que é a sua experiência? Você tem que ir atrás daquilo que você vive, do que você sente, né? A gente não tem que acreditar em ninguém, na verdade. Você vai acreditar em você mesmo, tá? No Não, seu não tem. coração, né? Mas eu Mas sei isso, porque existem, né? Dentro do Advaita mesmo, tem uma linha que é o do não existe nada, não existe ninguém, não, né? Não tem ninguém aqui. Só que esse ninguém que não existe é o ego que não existe, né? A consciência, ela existe. A experiência, ela existe. Quem é que vai dormir hoje e falar assim, não, amanhã não vai ter nada, e vai acordar e não vai existir experiência, vai ter o vazio? Como que é isso, gente? Vamos acordar, né? Isso é que é verdade, isso é que é sonho. É você acreditar na não existência. Porque a existência, o nome já está falando, existência. Quando você diz eu sou, você não está dizendo eu existo? Não é verdade? E esse impulso interno, ele é incontrolável, ninguém segura isso, não. E chega num ponto que não tem mais volta. Existem etapas, né, e períodos em que você às vezes dá umas pausas, mas essa pausa não é uma pausa no sentido que está totalmente congelado, não. É um tempo talvez de absorção daquilo que você viveu, que você experimentou e que você aprendeu. Então você vai como se tivesse ali trabalhando aquilo dentro de você. Aí vem as circunstâncias para você trabalhar aquilo que foi vivenciado. Então, você não está congelado no tempo, não. Aquilo ali está funcionando dentro de você. A consciência está em movimento, né? Eles falam que é imutável. Ela é imutável, mas ela cria o movimento. A vida não é movimento? A vida é movimento incessante. A nossa mente não está assim, ó, direto. A consciência não, ela está ali tranquila, está ali. Mas ela cria o movimento. O movimento vem da consciência. Tá? Então, esse negócio de não existe nada, não existe ninguém, isso vira uma loucura. Na verdade, a pessoa vira um esquizofrênico se ela for, né, Léo? Se a pessoa for vivenciar algo que ela fala assim, gente, não existe como se eu estou aqui. Olha o conflito que gera para a pessoa isso. Quem é que então está falando, quem é que está escrevendo, quem é que está se expressando? Não. Vamos viver a nossa experiência. Tudo bem, vamos ouvir, vamos ler, mas ó, filtra. Filtra. Porque o que não é vivido é conceito. O que não é experienciado é só uma coisa que vem de fora. O conhecimento ele tem que ser vivenciado. Não adianta conhecimento teórico. Conhecimento teórico, você pode fechar o livro, ó, pôr lá na estante. Não falo para jogar fora, porque o livro é útil, né? Até certo ponto. Então, ele pode servir para um outro, pelo menos durante. Mas vai chegar um momento que você não precisa de livro nenhum. Porque esse desvendar interno, ele não precisa de nenhum conhecimento intelectual. Nenhum. Não precisa. Tá? Então, vamos vivenciar. Escutou alguma coisa? O que é que isso significa na minha experiência interna?
Como que eu levo isso para o dia a dia? Porque tudo na nossa existência, nesse nosso processo, é uma coisa para a gente viver dentro e fora de nós. Não é só para saber aqui na cabeça, não. É uma coisa para você vivenciar dentro e fora. Mas Não é? o que nos salva é que é exatamente isso. Como é uma realidade, como é uma vivência, não tem como não tem como duvidar, não tem como se perder. Eu não tenho como, eu posso estar meio isolada, digamos assim, ao meu redor não tem pessoas que compreendam isso, não tem pessoas que até que compreendem, podem compreender, eu não estou subestimando, mas assim, não tiveram o mesmo momento lá, a mesma experiência que eu, mesmo que tenha Certo. sido uma experiência de um dia, de um momento, eu sei que aquilo ali é real, eu senti a realidade daquilo ali. Então, e eu sempre, a cada dia, eu me pauto na realidade mesmo. Por exemplo, o que Aham. você está falando, o que a gente vê até nos livros mesmo, né? Mesmo que seja uma coisa teórica, mas é uma coisa que alguém disse e que está pautado na realidade. A gente sabe que é a verdade, não tem como a gente duvidar. A verdade é muito clara, a gente Isso. sente dentro, né? E a gente percebe ela até transformando as coisas, agindo nas Uhum. pessoas, agindo dentro da situação, é uma coisa muito real. Não tem como a gente Isso. se perder ou duvidar muito. Pois é. Não, a gente não se perde, realmente. Se você tiver em observação, né, se você estiver centrado, você vai perceber porque aquilo ali vai ressoar ou não em você. O que não ressoa não é verdade, né? Aquilo que é de difícil entendimento, que é aquela coisa da mente fazendo ginástica para poder entender, a gente abre mão disso. A gente tem que sentir o que ressoa. E a verdade, como você disse, ela é clara, ela é simples, ela é objetiva, né? Então, vamos vivenciar isso. É isso que é importante, é trazer isso, aquilo que é conhecimento, vivenciar aquilo dentro da gente. E como que aquilo ali pode ser vivenciado dentro e fora de nós, no dia a dia, né? Como que a gente leva isso para a vida prática, né? Como vivenciar esse desapego, né? Porque todas as nossas questões, elas estão relacionadas ao dia a dia, aos relacionamentos, né, entre as pessoas, né? Como nós vivenciamos no dia a dia. Essas são as nossas questões internas, que precisam ser, né, trabalhadas, descobertas, vivenciadas e descartadas. Então, é aquela coisa, é dentro e fora. Não é só aqui, não. A mente é bom para o entendimento, mas é preciso vivenciar, sentir. Tem que ter um equilíbrio aí entre a mente e o coração. Tem que ter uma harmonia, né? Mas isso faz parte também. Tudo faz parte, né? Todos os processos, todos esses caminhos diferentes, né? Tudo isso faz parte. Né? Porque as pessoas, elas encontram com aquelas que estão em sintonia com elas mesmas, elas estão aprendendo entre elas, né? Nós aqui estamos aprendendo entre nós e outros grupos também estão aprendendo entre si, né? E tudo faz parte, tudo certo. Gente, vamos fazer uns minutinhos de silêncio para a gente encerrar por hoje? Tá bom? Ou alguém quer colocar mais alguma coisa? Nós conversamos muita coisa hoje. Hoje foi bom, né? Foi. Nossa. Cada dia é uma coisinha a mais, né, Léo? Cada dia é uma coisinha a mais.
É muito bom isso, a gente se Bom, encontrar. Né? Ó, dia 11 tem satsang em BH, hein? No sábado. Vai ser só sábado à tarde. Aí quem puder vir, quem puder estar aqui, os de BH, os de perto de BH. Quem quiser vir de fora também, que a gente organiza aqui para receber. vai ser que horas, Márcia? Vai ser de 3h30 às 6h30 da tarde. Tá? Vai ter um Joia. preço bom, vai ser só R$ 25. Então, um preço acessível para todo mundo, porque nós queremos é muita gente se encontrando, né? Muita gente despertando. Quanto mais gente desperta, mais o mundo vai ser livre, né, da ignorância. Então, vamos espalhar isso, né? Isso é importante. Então tá, gente, ó, vamos fechar os olhos, fazer uns minutinhos de silêncio. Lembrando sempre que algo externo perturbar, tentar nos tirar do nosso centro, vamos nos lembrar que existe esse espaço de paz dentro de nós, que nós somos essa paz. Vamos respirar profundamente, sentindo essa energia de paz e energia do amor que permeia tudo que existe. Que está dentro de nós, que somos nós. Esse amor é que nos move, que nos impulsiona nesse processo de reconhecimento. O amor é um impulso e é a própria vida também. Esse acolhimento que sentimos quando estamos em silêncio é essa energia. Somos nós. A princípio, nós sentimos que estamos limitados pelo corpo. Mas quando nós estamos em silêncio, nós percebemos que somos muito além do corpo. Nós extrapolamos os limites do corpo. Percebam isso. Para a nossa consciência, não existem limites.
Nós estamos unidos e entremeados uns com os outros. E estamos aqui vivenciando essa energia de amor, que é pura aceitação, compreensão. Estejam em silêncio para poder vivenciar isso. Estejam em silêncio mais vezes. Quanto mais em silêncio vocês forem ficando, mais em evidência essa energia de amor fica, a consciência fica. Comecem com 10 minutos, 15 minutos, e aos poucos esse tempo automaticamente vai aumentar, porque nada é melhor do que estar consigo mesmo, com a consciência suprema. Quanto mais permanecemos assim em silêncio, mais fácil fica perceber o ego, e mais fácil fica se desidentificar dele. Então, estejam em silêncio. Sempre que puderem. Mesmo que seja por 2 minutos, 5 minutos, durante o trabalho, quando estiver fazendo alguma coisa, esperando uma consulta, o que seja, numa fila de banco, foquem no silêncio interno. Essa constância vai fazer com que vocês estejam em contato com a presença mais vezes. Quanto mais atenção vocês tiverem no silêncio e também no que fazem no dia a dia, mais conscientes da presença vocês vão ficando. Mantenham isso. Mantenham esse foco.
E essa paz, esse amor vai permanecer evidente, vivo em vocês. Independente do que for que estiver acontecendo. Vocês vão sentir isso vivo dentro de vocês. Então permaneçam assim. O Supremo está em nós e nós nele. Essa é uma verdade indiscutível. E é isso que prevalece. Mantenhamos essa verdade em nós. E aí ela vai se revelar em tudo que existe. Ela vai conversar conosco através dos outros, através das criaturas, através das circunstâncias. Nós vamos percebê-lo. Ela vai nos apontar o que é real e o que não é. E assim nós poderemos seguir livres, sendo amorosos, compassivos, verdadeiros e serenos. Serenos. Isso é felicidade. Gratidão, gente. Gratidão pela presença de vocês. Foi muito bom o nosso encontro. Foi muito bom. Uma boa noite para todos. Boa noite, Leila. Boa noite, Léo, Valéria, Renata, Mar, Luísa e André. Muito obrigada, viu? Namastê. Que o amor que vocês são fique cada vez mais evidente. Eu já percebo em todos vocês, né? Mas é bom que cada um sinta isso, né? Que cada um possa sentir e viver isso, que isso é a verdade. Namastê, gente. Boa noite.
Muito obrigada. Até o próximo. Obrigado. Obrigada.